Meu nome é Eric e eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, tá certo? Eu estudo comportamento humano e também a neurociência e eu uso todo esse meu conhecimento, tá certo? Na área do casamento, do relacionamento, mas hoje nesse vídeo, tá certo? Eu vim trazer um vídeo específico falando sobre ansiedade, tá certo? Muitos dizem que a ansiedade é o mal do século. Eu, tá certo, por experiência, digo que o mal do século é a falta de conhecimento. Tá certo? Então eu vou trazer aqui hoje para vocês como vocês lidar com a ansiedade e como vocês se livrar desse mal que tem complicado aí a vida de muita gente, tanto de adolescentes até a maioridade aí, tá certo? Então, gente, naturalmente, porque a ansiedade não é uma coisa boa, né? Não é um sentimento bom, é um sentimento tóxico, né? A angústia, a aflição é um sentimento tóxico. E uma vez sendo um sentimento tóxico, ele vai paralisar, tá certo? Bota você em letargia, não vai deixar você raciocinar direito e vai começar a fazer você contar uma de história para você mesmo, tá certo? Ou para você mesma, para poder fazer você tomar algumas atitudes. Então, gente, a ansiedade é um sentimento tóxico e nós temos que identificar uma sequência que eu quero fazer aqui com vocês, tá certo? Quase um exercício aqui com vocês, tá certo? Quando você está ansioso, eu quero que você reflita e compartilhe aí, se você puder, tá certo? Se quem estiver escutando depois a gravação, faz aí no papel, tá certo? Pausa, não sei, tá certo? Mas vamos lá. Quando você está ansioso sobre isso, o que você comunica? Ou seja, olha só, o que eu estou falando comunicar, qual é a sua linguagem corporal? O que você fala? Entende? O que você comunica internamente? O que você fala para as pessoas? Como que você reage? Qual é o seu comportamento naquele momento que a ansiedade toma conta? Como é a ansiedade? Como seu corpo fala? Pensa aí um pouquinho nisso. Por que eu estou falando isso, gente? Nós temos que criar um antídoto para combater a situação da ansiedade. Então isso aí é o seguinte: toda vez que eu estou ansioso, tem pessoas que se fecham, tem pessoas que falam demais, começam a falar acelerado, tem pessoas que vão para o quarto e não querem mais sair, como se fosse uma depressão. A ansiedade, tem gente que tem palpitação, o corpo começa a tremer, começa a ficar agoniado, ok? Então tudo isso são situações, são reações de ansiedade. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Tem gente que fica até um pouco mais agressivo, agressiva, né? Fica sem paciência. Daqui a pouco tá querendo brigar até com a sombra. Começa a contar história para tentar agir de uma forma que não deveria, mas ela não está raciocinando. Entende, gente? Então, pessoal, isso aí é o que você comunica para a ansiedade. E a ansiedade e a depressão são disfunções, tá certo? Emocionais, que elas devem ser muitas respeitadas. Então todos nós que estamos aqui temos que entender que ansiedade e depressão é algo sério e deve ser tratado com seriedade. Por isso que eu estou falando aqui para você começar a entender, tá certo? Para você poder combater, tá certo? Porque muito da ansiedade, muito da depressão estão ligadas
aos nossos comportamentos, a forma de que você está se comportando frente a um cenário que nós estamos vivendo. E isso é muito importante para que a gente possa destravar a situação. Tudo bem? Então você já viu como se comunica. Agora eu quero que vocês pensem assim: qual é o pensamento que vem quando você está ansioso? Uma coisa que você comunica. Quando treme, tem pessoas que começam a falar sem parar. Foi o que a gente falou. O imediatismo, quer que as coisas aconteçam rápido e se fecham. Agora eu quero que você pense qual o pensamento que vem. Traduza o pensamento que vem como uma imagem. Qual a imagem que vem na sua cabeça? Qual é a imagem que vem na sua cabeça no primeiro momento? Veja, olha só. É uma imagem que você... É uma imagem de vitória? É uma imagem de celebração? É uma imagem de tristeza? De angústia? Uma imagem de dor, que você é inferior? Que o problema é muito grande? Que você não vai saber lidar? Como você se enxerga em relação a isso? Pessoal, olha só. O que acontece? Toda comunicação, tudo aquilo que eu falo, tudo que o corpo está reagindo, imediatamente ele projeta uma imagem na sua cabeça. Imediatamente ele projeta uma imagem. Essa imagem é um pensamento. Ok? A imagem é um pensamento. Então o pensamento vai lá e pum, caramba, não vai dar certo, agora eu não vou conseguir, eu estou perdendo minha família, eu estou perdendo meu casamento, o que as pessoas vão dizer? E depois disso a pessoa trava, e depois vem um monte de imagens invadem a sua cabeça, invadem a sua cabeça e a sua mente. Isso é natural, tá certo, gente? Isso é natural. Então a ansiedade, ela tem esse circuito, tá certo? Todo esse circuito de emoções e situações. Então vamos lá. Primeiro a gente comunica, depois adiante a gente pensa. O pensamento é uma imagem. Depois que a gente pensa, vem o quê? Vem o sentimento. Aí vem a parte da sensação. Aí vale, né, gente? A ansiedade e medo e tudo que você pode imaginar toma conta de você. Ok? E aí o que acontece? Isso, além de tudo, vai fortalecendo ainda mais o problema que você está vivendo. O caminho que a ansiedade vem se instalando é o mesmo que você tem que trabalhar para você poder controlar ela. E existe sim algumas ferramentas, algumas técnicas, tá certo? Mas essa aqui é só para vocês entenderem, porque isso ajuda você ter um outro olhar para o negócio, tá bom? Então vamos lá. Qual é o gatilho que dispara a ansiedade? Qual é o gatilho? A circunstância, a situação, a pessoa. Qual é o gatilho que dispara a ansiedade? Entende, gente? Pensa. Qual a circunstância? Qual o gatilho que te dispara a ansiedade? Muitas vezes você está até na situação que você está meio paralisia, você está meio parado. Quando você está quieto, entende, gente? Por quê? Porque essa voz sabotadora que diz que invade na sua mente, ela é explicadamente emocional, ela não é racional. Então ela toma conta. Então aqueles momentos que você está mais parado, vamos dizer, está mais estático,
é o momento que muitas vezes a ansiedade bate. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Quando você está dirigindo, muitas vezes quem está dirigindo tem ansiedade. Por quê? Porque por mais que você esteja movimentando, tá certo? Mas você está com o corpo estático e a cabeça está solta. Então, pum, vem alguma coisa no pensamento. Quando você está deitado, porque uma das maiores crises de ansiedade pega uma pessoa quando ela está dormindo. Ela acorda de madrugada, é ansiedade, é qualquer coisa, é conta para pagar, a empresa não está bem, é o emprego que está indo pro buraco, é a família que está indo embora, é sempre de madrugada. Aquele negócio que você não consegue mais dormir. Vocês estão entendendo, gente? Por quê? Porque você está estático. Quando você está estático, você está parado, a mente, a parte racional, ela toma conta. Entende, gente? É ela que vai a te preocupar. Ela traz situações. Então, se quando eu estou estático, a ansiedade me ataca, então o que eu posso fazer para diminuir a ansiedade? Hein? O inverso, né não? O inverso. Ok, gente? Por quê? Então você tem que fazer, por isso que o pessoal fala que exercício físico, tá certo? Para depressão, para ansiedade, é uma coisa que ajuda bastante. O movimento faz aquela voz que não quer calar, faz ela ficar quieta. Entende, gente? Então você tem que colocar o seu corpo em movimento, é uma forma. Por isso que as pessoas ficam de madrugada, acordam de madrugada com ansiedade, elas têm que levantar, elas têm que tomar água, têm que fazer alguma coisa, vão dar uma caminhada. Nossa, melhorou. Por que melhorou? Porque ela está com o corpo em movimento. Botou o corpo em movimento. Outra coisa, a ansiedade, gente, é o foco demasiado no futuro, tá, gente? Isso tudo é neurológico, tá certo? A ansiedade é o foco demasiado no futuro. Então, quando você vive vivendo demais o futuro, a sua mente começa a projetar ansiedade. Pode ver, pessoas que são ansiosas, elas ficam sempre pensando naquilo que tem que fazer, naquilo que pode acontecer, naquilo que deveria, mas não está acontecendo. E se, e tal, e fica pensando. Quando ela pensa no futuro, e como ela não tem como mudar o futuro, isso gera crise de ansiedade. Ok, gente? Então, por isso que eu falo é comportamental. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar o foco da sua mente. Tira o foco, tá certo? Do futuro e traz para o presente. Traz para as coisas que você está fazendo no momento. Ok? Coisas que você está fazendo no momento. Então, você vai colocar uma música diferente, você vai fazer uma meditação, você vai tomar um copo d'água. Coloca a sua mente no aqui e no agora. Por quê? Porque não adianta, pessoal. Você não vai mudar o futuro. Você não vai mudar o futuro pensando no futuro. Quando você pensa no futuro, a sua mente cria possibilidade. E se você está fragilizado emocionalmente, com a mente negativa, ela vai criar apenas cenários negativos. Ela só vai criar monstros na sua cabeça. Só que, como você não está agindo no hoje, você não pode resolver, a ansiedade sobe e te gera ansiedade e angústia e você paralisa. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma ferramenta, tá certo? E o nome dessa ferramenta, gente, se chama 5, 4, 3, 2, 1.
que a gente vamos fazer com essa ferramenta? É exatamente isso que eu estou falando. Isso é uma forma de você enganar a mente, tá? Uma forma de você enganar a mente, tirar o foco dela da onde ela não tem controle e botar onde ela tem controle, aonde ela pode prestar atenção. Então anota aí: 5 coisas, 5, 4, 3, 2, 1. 5 coisas que você pode ver, que você vai olhar e falando em voz alta. Eu posso ver o abajur, posso ver o quadro, posso ver impressora, posso ver o celular. Você vai falando mais devagar. Pois 4 coisas que você pode sentir: sentir a textura, sentir o tecido na pele, sentir a temperatura. Vai atrás de coisas que você pode sentir, tá certo? Diferente. 3 coisas que você pode escutar. 3 coisas que você pode escutar. Você vai ter que ficar em silêncio. Aí você vai ficar assim, ó. Tem vizinho batendo aqui. Eu estou escutando a ventoinha do meu computador. Percebe? O que acontece? Entendeu? Você está tirando foco daquilo que você está prestando atenção lá no futuro. Você está jogando aqui no presente. Depois, 2 coisas que você pode sentir o cheiro: perfume, uma comida, enfim, uma roupa, qualquer coisa. E 1 coisa que você pode sentir o gosto, tá bom? Isso é uma técnica muito simples, tá certo? Mas ela é muito poderosa para crises de ansiedade, tá certo? Vocês já viram agora aquele Poppet que tem umas bolinhas que você fica apertando? Vocês já viram esse Poppet? Então aquilo lá, gente, estão vendendo aí como brinquedo, mas aquilo na verdade é um dispositivo anti-ansiedade. Por quê? Porque você fica focado em colocar aquelas bolinhas para um lado e depois colocar as bolinhas do outro lado, tá certo? Faz uma zoadinha. O que está acontecendo? Você está canalizando, tá certo? No único ponto. Então aquilo tira o foco, tá certo? Do que você estava anteriormente e diminui a sua ansiedade. É uma forma, tá certo? Também de você tirar aí o foco, tá certo? E como você também vence a ansiedade? Quando você está agindo no presente de forma positiva. Então, pessoal, por que a ansiedade ela é completamente destrutiva, tá certo? Em qualquer lugar da sua vida, tanto no relacionamento, casamento ou na sua área profissional, em qualquer área. Por quê? Porque as pessoas colocam os pés pelas mãos. Escuta só o que eu estou falando, gente. E o pior é que ela conta 1 milhão de histórias para ela mesma, para justificar o comportamento que ela quer ter. Ela está querendo diminuir a sua própria ansiedade e através disso querendo ter atitudes para ver se dá certo, porque ela quer o imediatismo. A ansiedade, para sarar a ansiedade da pessoa do jeito errado, a pessoa quer resolver o negócio no susto. Gente, aí é que tá. Você precisa trabalhar muito profundamente seu emocional. Não tem mágica, gente. Você precisa trabalhar em você. Entende? Você tem que trabalhar em você. Você tem que trabalhar isso. Treinar a sua mente para desconectar consistentemente isso. Porque senão você vai se sabotar. Você vai colocar os pés pelas mãos. Entende? Você vai querer dar um passo que é para dar daqui a 30, 60 dias, vai querer dar hoje. Então tá ruim. Aí dá ruim. Então tem que parar um pouco, tá certo?
segurar em conversa com alguém, com pessoas que são especialistas nisto, tá certo? Que são treinadas nisso para te ajudar. Não vai conversar com amigo, com parentes que não tem conhecimento, tá certo, pessoal? Porque vocês vão ter aqueles conselhos capenga. Aqueles conselhos capenga. As pessoas querem resolver os problemas não para resolver o problema, mas para parar de sentir o sofrimento, porque está sofrendo muito. Então, por que você quer reconstruir o casamento? Porque para mim tem muito a ver com família, com filhos e etc e tal. Não, minha família etc e tal. Mas por detrás disso, a pessoa quer estancar o próprio sofrimento de estar separado. E essa dor que ela está vivendo faz com que ela crie essa ansiedade para tentar resolver rápido, porque ela não aguenta mais. Eu não aguento mais ficar longe da pessoa. E ela faz tudo errado. Pessoal, resumo da ópera. Como lidar com ansiedade? Comportalmente. Treinando você, tirando o foco do futuro, botando o foco no presente. E para isso, gente, sabe como você mata isso também? Você tem um objetivo na sua vida? Sim ou não? Você tem meta para você? Você está correndo de algum sonho seu que não seja o centro das atenções, que não seja mais um relacionamento? Porque se você não tem meta, se você não tem objetivo, eu vou te dar uma triste notícia. Primeiro, você não vai sair da ansiedade, tá certo? Segundo, você nunca vai alcançar os objetivos que você quer. E terceiro, a sua ansiedade pode evoluir para uma depressão, que é algo ainda mais ruim, tá certo? Então, tira o foco do futuro e põe o foco no presente, naquilo que você tem controle, tá certo? Naquilo que você pode fazer alguma coisa para mudar. Então é isso, gente. Eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Sobre ansiedade, como lidar e como se livrar da ansiedade, tá certo? Para vocês terem aí uma lógica para pessoas que estão passando aí por ansiedade, tá certo? Porque são muitas e muitas pessoas que passam por ansiedade de causas diferentes, né? Tem pessoa que tem medo de viajar, tem fobia de viajar. Tem pessoas que tem medo de sair, tá certo? Tem pessoas que tem medo de fazer uma prova. Gente, tem N motivos, tá certo? Que causa ansiedade, tá certo? E muitos vão dizer aí que a ansiedade é o mal do século. Na minha convicção, no meu conhecimento, a falta de conhecimento é o mal do século. Porque quando você tem conhecimento, você busca. Quando você tem conhecimento, você resolve o problema. Quando você não tem conhecimento, não tem como você resolver o problema, tá certo? E aí você vive uma vida sem o conhecimento e vive uma vida presa. Ou seja, o conhecimento, tá certo? Deus também lá no Velho Testamento, a palavra, a Bíblia vai dizer que o homem perece por falta de conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, você tem a chave. Quando você tem o conhecimento, você tem o poder nas suas mãos. E você pode mudar a sua vida, tá certo? E também pode mudar a vida de outras pessoas, tá certo? Então é isso, gente. Esse vídeo de hoje aqui é para você que está sofrendo com ansiedade. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá certo? Se vocês praticar a ferramenta que eu trouxe para vocês aí, essa ferramenta é muito eficaz. E realmente ela resolve, tá certo? Quando você tira o foco, tá certo? Quando você pratica, né, gente? Porque não adianta você ter o conhecimento e você não praticar. Pratica essa ferramenta que eu trouxe para vocês aí, que vai lhe ajudar muito, tá certo? Então, desde já, se você gostou desse conteúdo, tá certo? Deixa o like, se inscreve no canal, tá certo? Ative o sininho de notificação para quando chegar mais vídeos novos aí, você ser um dos primeiros a acessar o conteúdo. Que a minha visão
E o meu intuito é só trazer conhecimento para você. E também já lhe convido, se você quiser aí participar da minha mentoria, tem o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo, onde se você estiver passando por algum problema, eu posso lhe ajudar, tá certo? Então, você deixa aí, eu vou deixar aí um link para você, se quiser entrar em contato, entre em contato comigo pelo grupo, tá certo? Do WhatsApp, e eu vou fazer de tudo para lhe ajudar. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.